Olá! Hoje eu vou mostrar a coleção Incríveis Dinos, da editora Ciranda Cultural. Olá! A história de hoje é Incríveis Dinos Tiranossauro Rex, da editora Ciranda Cultural. Localização dos fósseis: Canadá e Estados Unidos. Dieta: carnívoro. Viveu entre 70 e 65 milhões de anos atrás. Período Cretáceo. O rei dos tiranos. O Tiranossauro Rex, cujo nome significa lagarto rei dos tiranos, podia devorar até 130 quilos de carne em uma só refeição. Ele foi um dos dinossauros mais assustadores de todos os tempos. Eles eram realmente verdes? Os dinossauros costumam ser ilustrados na cor verde, mas podem ser representados de maneira diferente, afinal, ninguém sabe qual era a verdadeira cor deles. Os ossos fossilizados e restos de animais ou plantas que foram petrificados nas rochas mostram aos cientistas que os estudaram, os paleontólogos, como era a forma física dos dinossauros e como viviam, mas não suas cores. Um gigante assustador. A cabeça do tiranossauro media cerca de 1 metro. E o corpo chegava a 15 metros de comprimento e 3 metros de altura. As mandíbulas eram munidas de dentes afiados, que, contando com a raiz, podiam ter até 20 centímetros de comprimento. Dentes novos sempre. Toda vez que o tiranossauro perdia um dente, um novo crescia para substituí-lo. Eles eram curvados e a parte que ficava exposta na boca tinha o tamanho de uma mão humana. Corram, aí vem eles! Acredita-se que os tiranossauros podiam caçar em pequenos grupos, cercando as vítimas para que elas não escapassem. Dinossauros grandes tinham dificuldades para se defender dos tiranossauros. Os pequenos fugiam correndo e outros eram protegidos por fortes couraças. Um carniceiro ou um predador? Ninguém sabe ao certo. Ele podia tanto perseguir e atacar, quanto comer animais encontrados mortos. Considerando o tamanho imenso de sua boca, é possível que ele engolisse pequenos dinossauros inteiros. Veloz? Embora tivesse patas traseiras muito poderosas, o tiranossauro não era um caçador muito veloz. Por isso, permanecia à espreita entre as árvores, até que uma presa distraída ficasse ao seu alcance. Aceita uma mãozinha? Como os membros superiores dos tiranossauros eram pequenos, ele usava suas patas traseiras para prender suas presas e, com sua forte mandíbula, tirava grandes pedaços de carne. Antigo, mas sempre famoso. O tiranossauro viveu nos últimos milhões de anos da era dos dinossauros. Ele ficou muito famoso por causa de seu tamanho e perfil assustador. Por isso tem sido usado em diversos filmes de aventura. Olá! A história de hoje é Incríveis Dinos Alossauro, da editora Ciranda Cultural. Lagarto diferente. É exatamente este o significado do nome alossauro, lagarto diferente. Ele possuía ossos leves e bastante diferentes na coluna vertebral. A cauda era longa para garantir o equilíbrio do corpo e a cabeça tinha 1 metro de comprimento. Ele media 12 metros e pesava 1,5 toneladas.
Que boca enorme ele tinha! As articulações a mais na mandíbula do alossauro permitiam que ele abrisse a boca e mostrasse quase todos os dentes. A localização dos fósseis: Estados Unidos e Portugal. A dieta: carnívoro. Viveu entre 155 e 150 milhões de anos atrás. Período Jurássico. Um dino do Jurássico. O alossauro viveu na parte final do período Jurássico. No período anterior, o Triássico, o continente começou a se fraturar por causa do movimento das placas continentais. Por isso, muitos lugares que antes tinham apenas terra passaram a ter água. O alossauro tinha companhia. No período Jurássico também destacam-se os dinossauros Diplodocus, Brachiosauro e Seismossauro. Eles são chamados de saurópodes e foram todos herbívoros. Eram quadrúpedes enormes que possuíam patas grossas, corpo volumoso, cabeça pequena e cauda e pescoço longos. Seus filhotes e os indivíduos mais velhos deviam ser o prato principal do alossauro. Acho que ouvi algo. Acredita-se que o alossauro tinha audição e olfato excelentes. É muito possível que, quando caçava, ele ficasse escondido, aguardando o melhor momento para dar o bote em sua presa. Poder e agilidade. A pata dianteira desse dinossauro possuía garras curvas e afiadas, prontas para segurarem firme quem passasse por perto. O alossauro era também muito ágil e possuía dentes afiados, além de cauda e patas ameaçadoras. Um dos maiores predadores. Como os tiranossauros apareceram 80 milhões de anos mais tarde, os alossauros foram os mais predadores durante boa parte do período Jurássico. Uar, que fome! O alossauro era um animal muito grande e por isso precisava de muita carne para saciar sua fome. Alguns paleontólogos acreditam que ele caçava em bando para capturar presas grandes. Esse predador atacava até mesmo dinossauros maiores do que ele, como o apatossauro e o diplodocus, herbívoros enormes e muitas vezes mais pesados. Quantos fósseis! Já foram encontrados muitos esqueletos de diferentes tamanhos desse dinossauro, a maioria nos Estados Unidos. Esses fósseis são pequenos, com 5 a 6 metros de comprimento, ou gigantes, com até 12 metros. Esses fósseis comprovam que existiram cerca de 7 diferentes subespécies de alossauro. Olá! A história de hoje é Incríveis Dinos Stegossauro, da editora Ciranda Cultural. Stegossauro. Localização dos fósseis: América do Norte e Europa. Dieta: herbívoro. Viveu entre 155 e 150 milhões de anos atrás. Período Jurássico. O nome desse dinossauro significa lagarto encouraçado. Ele possuía uma cabeça pequena, media 9 metros de comprimento e as placas ósseas sobre seu dorso chegavam a ter até 4 metros de altura. Além disso, ele podia pesar aproximadamente 5 toneladas. Escudos naturais. O estegossauro tinha em seu dorso 2 fileiras de placas ósseas e 4 espinhos afiados com 1 metro de comprimento na ponta da cauda.
Acredita-se que esses espinhos podiam ferir seus inimigos de forma mortal e assim, como as placas ósseas, serviam como defesa contra predadores. Um termômetro? Alguns especialistas acreditam que os vasos sanguíneos presentes nas placas ósseas do estegossauro auxiliavam no controle de sua temperatura corporal. Um cérebro pequeno. Apesar de o estegossauro ter sido um dinossauro enorme, seu cérebro era do tamanho de 3 bolas de ping-pong. Comida rasteira. Paleontólogos acreditam que o estegossauro se alimentava de plantas rasteiras, como musgos e samambaias. Por causa de sua estrutura óssea, a cabeça dele ficava muito próxima ao chão. Prato principal? O estegossauro era o prato principal do alossauro. Eu quero a mais alta! Outros estudiosos, no entanto, acreditam que o estegossauro era capaz de se apoiar sobre as patas traseiras para se alimentar das folhas e dos ramos de pinheiros e cicadáceas com até 6 metros de altura. Enquanto se alimentava, ele ficava com as placas e os espinhos voltados para trás, a fim de se proteger dos predadores. Uma mordida fraca? As últimas pesquisas realizadas com os dentes e os ossos da cabeça do estegossauro mostraram que ele não conseguia mastigar os alimentos e que sua mordida era mais fraca que a de um cachorro labrador. Por isso, ele não era capaz de cortar e triturar ramos muito grossos ou duros. O estegossauro e muitos outros dinossauros resolviam esse problema engolindo fragmentos de rocha, o que ajudava a triturar os alimentos dentro da barriga. Atualmente, alguns animais, como a galinha e o crocodilo, também fazem isso. Olá! A história de hoje é Incríveis Dinos Tricerátopo, da editora Ciranda Cultural. Um dinossauro com franja. A localização dos fósseis: Estados Unidos e Canadá. Dieta: herbívoro. Viveu entre 68 e 65 milhões de anos atrás, período Cretáceo. O nome Tricerátopo significa cabeça com 3 chifres. Este dinossauro incrível tinha 9 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ele usava seus chifres e sua franja óssea para se defender e foi um dos herbívoros mais fortes e temidos que já existiu. Forte e atraente. Cada chifre na cabeça do Tricerátopo tinha cerca de 1 metro de comprimento. A grande franja óssea protegia seu pescoço. Provavelmente, os chifres e a franja colorida o tornavam mais atraente para as fêmeas e assustavam os predadores. Um lento gigante. Por causa de seu tamanho e grande peso, acredita-se que este dinossauro não era um animal veloz. Ele possuía uma caixa torácica enorme e a cauda curta. A força e os enormes chifres eram suas principais armas contra os predadores. Inimigos? Acredita-se que um dos principais adversários do Tricerátopo foi o Tiranossauro, pois eles viveram durante o período Cretáceo e na mesma região. Que tal uma saladinha? Por ser muito forte, o Tricerátopo foi um dinossauro bastante temido, mas, a menos que algum dinossauro invadisse seu território ou ameaçasse seus filhotes, ele não atacava outros animais, pois comia apenas samambaias e outras folhas.
um dinossauro bicudo. O Tricerátopo possuía um bico forte, parecido com o de uma tartaruga. Com esse bico e sua poderosa mandíbula, ele conseguia cortar ramos grossos das árvores ou até mesmo arrancar as raízes mais firmes. Sempre juntos. Acredita-se que os triceratopos viviam em bando. Dessa forma, era mais fácil se defender de predadores, como tiranossauros e troodontes, e principalmente proteger os dinossauros mais novos dos ataques. O período Cretáceo foi o último em que os grandes dinossauros habitaram a Terra. Foi também nessa época que surgiu o maior número de espécies de animais. Com a grande extinção, os dinossauros desapareceram, mas as aves resistiram e ainda estão por aí.